Olá, minha gente, ótima tarde para todos vocês. Estamos chegando com mais um vídeo nesse canal, tá bom? Desde já sejam bem-vindos. Muito obrigado pelas visualizações. Esse canal é um canal recente aqui no YouTube, né? Faz alguns dias apenas que ele foi criado e o objetivo é a gente trazer informações culturais, da política e fazer uma análise vez por outra, assim que for possível, tá bom? Muito bem. Bem, o que é que me traz aqui nessa tarde de domingo? Bem, o que me traz nessa tarde de domingo aqui é uma informação que está relacionada ao campo cultural também, tá? Foi uma nota que foi emitida pelo Conselho Federal de Psicologia e essa nota fez críticas à novela O Outro Lado do Paraíso da TV Globo, tá? E aí, antes de entrar na nota, eu preciso explicar o contexto para vocês. Na novela da TV Globo, O Outro Lado do Paraíso, a gente tem uma personagem chamada Laura. E a Laura tem traumas de infância, traumas esses que ela não consegue exatamente observar, analisar, né? Ela não sabe exatamente devido a que ela tem esses traumas. E é esses traumas aí da infância que estão dificultando, tá, o relacionamento mais íntimo dela com o esposo, com o qual ela acabou de casar recentemente, né, e não consegue manter relações com o esposo por causa desses traumas. Muito bem. E para tentar tratar esse trauma, ou para tentar descobrir do que é que se trata esse trauma, a gente tem uma outra personagem na novela que se chama Adriana. Ela é advogada, mas ela fez um curso de coach, tá? Então ela é advogada com um curso de coach também. E o coach também, nesse curso de coach, ela aprendeu a fazer a técnica da hipnose. E a técnica da hipnose tenta penetrar naquelas lembranças adormecidas da gente, provavelmente aquilo que tem no inconsciente, né? E através disso conduzir a pessoa a um tratamento, né, profissional, enfim, que seja, mas basicamente é isso. Tentar acessar essas memórias escondidas, né, que foram depositadas dentro de uma área muito profunda, né, de nós, ou seja, fugiria da área consciente, tá bom? Muito bem. Então, dito isso, eu preciso dizer para vocês o seguinte: a nota do Conselho Federal de Psicologia está relacionada exatamente com isso. Veja só, o Conselho critica o fato de quem está tratando a personagem não seja um psicólogo, né, ou alguém relacionado a esses problemas psíquicos, um profissional dessa área, mas sim um advogado coach. Então vou ler para vocês aqui os principais trechos da nota e aí vou tentar tecer argumentos aqui a respeito da nota e também do que eu acho disso, tá ok? Muito bem, diz aqui a nota o seguinte: mesmo compreendendo o caráter de uma obra de ficção, o Conselho Federal de Psicologia entende que a telenovela O Outro Lado do Paraíso, por se tratar de uma obra capaz de formar opinião, presta um desserviço à população brasileira ao tratar com simplismo e interesses mercadológicos um tema tão grave como o sofrimento psíquico de personagem cuja origem, né, é o abuso sexual sofrido na infância. Tá bom? Pega esses pontos aí que a nota fala em desserviço à população e interesses mercadológicos. Ainda no outro trecho da nota diz o seguinte: quanto ao argumento de que se trata apenas de ficção, lembramos que são as novelas da Rede Globo, que, como estratégia de elevar a audiência, frequentemente buscam embaralhar as barreiras do ficcional e do real. Fecha aspas. Muito bem, a gente pegou esses trechos aqui. Evidentemente, a nota ela é um pouquinho maior que isso, mas a outra parte que faz com que essa nota seja mais robusta, falando da lei, de que a lei reconheceu, né, os profissionais da psicologia, né, como capazes e responsáveis por tratar essas doenças psíquicas, esses problemas psíquicos, etc. e tal. Tá bom? E pede para que as pessoas não se iludam no final da carta e procurem um profissional da área para tratar qualquer trauma, tal qual sofrido pela personagem da novela. Muito bem, então eu vou me ater aqui primeiro a nota, depois a questão da ficção, tá? Bem, diz o seguinte: desserviço à população brasileira é o que está prestando a novela O Outro Lado do Paraíso. Eu preciso entender o que é desserviço aqui,
tá? Porque eu acho que a carta começa sendo, a nota começa sendo infeliz aí, tá bom? Por que a nota começa sendo infeliz aí? Porque a gente precisa entender o que é serviço, que é o contrário desse serviço. Qual é o serviço de um psicólogo? Né? Não é tentar tratar as pessoas que têm problemas psíquicos, não é isso? É isso, não é? Muito bem. Qual é o serviço de um artista plástico? Não é pintar a sua tela e buscar, através do impressionismo, ou de uma forma abstrata ou clássica, sei lá de que maneira for, da maneira que convier na imaginação dele, acessar também nossas emoções, nosso olhar mais crítico, né, relacionado a todo um mundo de imaginação também. Não é isso? Muito bem. Qual o serviço também de um médico? Não é atender o seu paciente, não é saber do que se trata, o problema dele, diagnosticá-lo, acompanhá-lo, medicá-lo, não é isso? Não é esse o serviço? O desserviço seria se fosse o contrário. Perceba que o serviço de cada um é a essência de cada um, né? Fazer aquilo para o qual ele se formou para fazer, tá? Muito bem. No caso de um escritor de novelas, qual o serviço dele? É utilizar a imaginação, a ficção, né, com a realidade, tá bom? De maneira que fique bem claro uma coisa, gente. A gente tem que ter essa ideia de que a ficção, ela não é a realidade, mas é aquilo que poderia ser real, mas não é. É aquilo que o Aristóteles, né, vai chamar de mímese, ou mimese, se você preferir, ou seja, uma imitação da realidade. Como a imitação não sai exatamente do jeito da realidade, da maneira como a gente percebe na realidade, compreende? Muito bem, esse é o primeiro ponto que a gente tem que observar aí, tá certo? Então, um desserviço a gente já rechaça. Não é, porque a novela foi feita para mexer com a ficção, mexer com a imaginação, mostrar não exatamente a realidade, mas aquilo que poderia ser real, tá? Só para citar mais um caso, você nunca tomou um chazinho que alguém já passou para você? E essa pessoa não é médico, não é médica, né? Você não já fez isso? Muito bem, então veja, nós não poderíamos aceitar essa situação, mas acontece. No caso lá da personagem, né, ela está sendo tratada inicialmente por uma advogada que é coach, né, através de uma técnica de hipnose. É a forma que deveria ser feita na realidade? Não, mas nós estamos falando de uma ficção, e a ficção não trata da maneira como as coisas realmente são, né? Tá entendendo? Mexe com a imaginação, com elementos extra-imaginação que vão além também da realidade. Tá certo? É isso, primeiro ponto. Segundo ponto, interesses mercadológicos. A gente tem que entender o seguinte, qualquer pessoa que viva no mundo capitalista tem interesses mercadológicos, né? Qualquer pessoa, tá bom? Eu tenho um interesse, por exemplo, ao gravar esse vídeo, de que você veja, de que você goste, de que você compartilhe, de que eu possa te ajudar de alguma maneira. Tenho um interesse nisso. Se isso puder originar uma outra palestra, ótimo para mim também, tá? Os psicólogos, eles têm interesse também. O artista, quando escreve seu livro, quando pinta sua obra, né, ele também tem interesse. Ele precisa vender aquilo, né, para que no retorno ele continue produzindo mais a sua arte, tá bom? O que é que faz, então, um fotógrafo tirar uma foto sua apenas sem compromisso? Não é interesse mercadológico? Esperando que você goste da foto e que depois retorne a ele, né? Contratando os serviços dele. Então, eu tenho que dizer que a nota do Conselho Federal de Psicologia também, nesse sentido, pode ser entendida como uma nota com interesses mercadológicos. Por quê? Porque ela está utilizando de um elemento ficcional, que é do caso da novela, e é uma novela que está dando 45 pontos de Ibope, portanto, muito vista pelo país. Ela está se utilizando da ficção, de um elemento da ficção, para trazer a atenção do público exatamente para a área da psicologia. Ou seja, é um merchan da psicologia através de uma crítica à novela. Há um interesse mercadológico aí também, se nós formos pensar bem. Correto? Muito bem. Vamos partir para outra parte
da carta, que fala em lembramos que são as novelas da Rede Globo. Ora, quer dizer que se fossem novelas de outras emissoras de televisão, nós não estaríamos dando a mesma atenção e o Conselho Federal de Psicologia nem ia emitir nota, é isso? Quer dizer que os conteúdos que passam nas outras emissoras de televisão, a Record, o SBT, a Band, a Rede TV, qualquer outra emissora, até mesmo o segmento fechado, não tem a mesma atenção do Conselho Federal de Psicologia porque não abrangem um número tão grande de telespectadores? É isso? Né? Então a gente tem que rever e isso bate até numa questão ética, a gente tem que ter cuidado com as palavras, não é? Bem, gente, precisa deixar bem claro, isso aqui é com todo respeito que eu estou falando, estou analisando aqui a carta, tá? E no final ainda fala o seguinte, que essas novelas frequentemente buscam embaralhar as barreiras do ficcional e do real. Olha, a nota finaliza de uma maneira infeliz também, por quê? Porque a gente não deve, aqui com todo respeito, eu acho que todo profissional de determinada área, se quiser falar de outra área diferente, tem que pelo menos buscar informação. Você não pode sair fazendo, né, acusações sem ter um mínimo de embasamento, de pesquisa, de análise, de busca aprofundada do seu objeto de análise. Não dá, por exemplo, para eu, como professor de literatura, querer dizer o que é que o professor de francês ou de alemão, né, tem que fazer. Não dá, por exemplo, para um professor de língua portuguesa dizer o que é que o camarada da área de química tem que fazer. Não dá para um médico dizer, né, como é que o gari tem que trabalhar. Tá? A não ser que você viva uma experiência profunda neste outro sentido que não o seu, para você ter, né, direito a uma opinião mais aprofundada, a argumentos. Mesmo que não tenha vivido uma experiência profunda, mas busque pesquisar, tá? Porque senão fica tudo dentro do campo da superficialidade, minha gente. Então vamos falar de ficcional, porque fala misturar as barreiras do real com o ficcional. Eu acabei dizendo antes, mas no início desse vídeo, que realidade e ficção às vezes se confundem mesmo. Né? Porque é o seguinte, como diria um crítico e poeta também chamado Ezra Pound, né? A literatura ela transcende, né, a realidade através de suas palavras e a gente pega então aqui através de seus contextos, tá bom? Através da plurissignificação da linguagem. Tá? E aí eu vou citar, a exemplo disso, um texto do Carlos Drummond de Andrade, chamado A Flor e a Náusea. E neste texto nós temos a descrição de uma flor no poema, que diz que parem de longe ônibus, rios de ácido tráfico, garante que a flor nasceu. No início do poema você acha que é uma flor, um vegetal, capturado facilmente pelos nossos olhos na realidade. Mas quando o poema vai se desenvolvendo, a gente percebe que não se trata de uma flor, né, floresta que a gente é acostumado a ver todos os dias diante de nós. A realidade vai minuciosamente, né, se transfigurando, passando para um outro tipo de realidade paralela, uma espécie de cano de escape para cada um de nós. E ele fala, essa flor, ela rompeu o asfalto, furou o tédio, o nojo, ela não está nos livros, tá? Então veja, não é um vegetal do qual nós estamos falando nesse momento. É algo que já transfigurou, né, o significado de um vegetal. É algo que está além da realidade, embora pareça com ela. Veja só como são as coisas, né? Então nós estaríamos dizendo que esse texto do Drummond não serve porque ele é realidade, não ficção. É isso? Muito bem. A mesma coisa a gente pode falar também de um texto chamado Lolita. Esse texto é do Vladimir Nabokov, né? É um russo, ele é contista, ele é poeta, ele é dramaturgo, e lá na Rússia ele escreveu a Lolita, né? E diz o texto, a obra do Vladimir Nabokov, que é o seguinte, que um homem bem mais velho se apaixona por uma menina de apenas 12 anos. Vamos analisar então de maneira psíquica esse caso, né? Caberia aí uma crítica também por parte dos profissionais relacionados à psicanálise? É uma coisa para a gente pensar. A mesma coisa também no caso da obra brasileira Lucila, também, né, a obra que é do José de Alencar, e tem uma menina de 15 e 16 anos super lasciva e que detém ali os olhares de todos os homens e consegue tudo deles também. Só que Lucila tem um passado bastante nebuloso, que levou ela até aquela vida que ela leva naquele momento.
Então vamos ter muito cuidado. Eu finalizo por aqui, o vídeo já está se alongando. Dizer que é preciso, olha gente, com muito respeito a todas as categorias, mas é preciso a gente ter cuidado antes de emitir uma opinião acerca daquilo que não é exatamente o nosso terreno, tá bom? Então, muito obrigado, ótima tarde para todo mundo. Eu espero que a gente possa refletir melhor a respeito das coisas que são colocadas no nosso contexto, separá-las de acordo direitinho, tá bom? Tchau!